Quem trouxe Bíblia para a igreja? Levanta assim, ó. Trouxe Bíblia. Aí levantar o celular não, ó. É Bíblia. Trouxe palavra de Deus. Abra a sua Bíblia então, no livro de Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 30, o último versículo. Daniel, capítulo 3, versículo 30. Daniel fugiu, irmãos? Daniel, capítulo 3, versículo 30. Diz assim a palavra de Deus. Está no Antigo Testamento, próximo aos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel. Um dos profetas maiores do Antigo Testamento. O último versículo do capítulo 3. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém? Pode se assentar. Esse é um versículo só. E esse versículo bíblico, ele é o fim deste capítulo, que é de uma história dramática. E aqui eu contei já para vocês o final. E é muito ruim, né, quando alguém já conta o final do filme ou de alguma coisa, já o que vai acontecer. Né? A gente já fica sabendo no final. Mas no final, tudo dá certo. No final, tudo dá certo. Então, assim a gente precisa também olhar para isso. Talvez a gente está passando por alguma situação difícil, ruim, a gente precisa entender que no final tudo vai dar certo. A gente precisa crer nisso. Na nossa vida está nas mãos do Senhor. A nossa vida está na mão de Deus. Aqui o versículo 30, se a gente pensar como pensamos aqui, apenas ele, a gente vai ver que o rei Nabucodonosor prosperou esses 3 jovens. Ele abençoou esses 3 jovens. Mas para eles chegarem aqui, eles tiveram que passar por algo muito difícil. Por uma provação na vida deles. Esses 3 jovens, eles são amigos de Daniel. E eles vieram junto com Daniel e outros tantos jovens judeus para Babilônia. Este é um exílio na Babilônia. Eles foram escravizados na Babilônia. E Nabucodonosor pegou os melhores jovens judeus. Ele pegou os melhores e levou para Babilônia para que eles trabalhassem lá. E lá na Babilônia, já depois de algum tempo, esses jovens foram submetidos a um teste de fé, a um teste de fogo, literalmente. Nabucodonosor, ele fez uma estátua. Ele fez uma estátua dele mesmo, da sua própria imagem. Uma estátua de ouro. E tinha quase 30 metros de altura, 27 metros de altura por 3 de largura. Uma estátua enorme. Então ele ordenou que todos se ajuntassem em volta da estátua. E quando o exército e as pessoas fizessem ali um som, um barulho, uma música, aquele toque, todos foram
eram obrigados a se curvar à estátua de Nabucodonosor e adorar Nabucodonosor. Mas esses judeus, vindo de Israel, eles sabiam de que isto era uma idolatria, de que isto Deus abominava, de que Deus realmente não abominava, isso era um pecado diante de Deus. Não terás outro Deus além do Senhor. Então eles não iriam adorar a Nabucodonosor ou qualquer outra estátua. Mas o que eles receberiam em troca se eles não adorassem? Eles iriam para a fornalha ardente de fogo. Eles iriam ser mortos como sinal disso. E então isso aconteceu. Diz a Bíblia que todos foram lá diante da estátua, tocou todos os instrumentos da época e todos se curvaram, exceto esses 3 jovens aqui. Esses 3 jovens amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram administradores na província da Babilônia, juntamente com Daniel. Eles não se curvaram, eles não adoraram, eles não desobedeceram à voz de Deus para obedecer a um homem. Eles realmente se mantiveram na fé, na palavra, mesmo diante da sua própria vida em risco. Eles ficaram firmes. E o que aconteceu? Alguém foi contar para o rei e disse: olha, rei, realmente deu certo, todo mundo adorou a estátua, se prostrou diante da estátua, mas houve 3 jovens que não se curvou. Houve 3 jovens que não adorou. Então a Bíblia diz que o rei ficou muito furioso e mandou chamar esses 3 jovens. E disse para eles: vou dar mais uma chance para vocês. Vocês vão novamente lá. E se vocês não se curvarem, vocês vão para a fornalha ardente de fogo. E então foi dado mais uma oportunidade. Eles poderiam ficar temerosos, eles poderiam ficar com medo, eles poderiam ali renunciar à palavra de Deus, renunciar ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus de seus pais, e eles adorarem aquela estátua. Mas, novamente, eles não se curvaram, eles não adoraram aquela imagem. Eles se mantiveram fiéis, firmes. Olha que fé é essa que nos motiva. Olha que fé é essa, amados, que faz nós olhar para esta fé e nos espelharmos nesta fé. Que mesmo diante da pressão externa e do mundo, a gente precisa confiar e permanecer na palavra de Deus. Quantos que sucumbem diante da pressão, seja da família, seja na faculdade, seja no governo, seja onde for, no trabalho. Quantas pessoas se submetem a errar, a pecar, a negar a Deus diante das pressões do mundo. Imagina, amados, que numa prova de fogo, e eu não estou dizendo que eu só estou falando uma metáfora aqui sobre a questão da vacina, por exemplo. Embora a vacina foi algo positivo, a vacina foi algo que combateu ali a pandemia, mas empresas disseram: se não vacinar, vai ser mandado embora. E pessoas tiveram que obrigatoriamente se vacinarem, porque senão seria mandado embora. Imagina, isso vai acontecer na mais elevada potência no sinal da besta. Porque a sinal da besta vai ser
feito isso. Se você não aceitar o que esse regime está fazendo, se você não aceitar isto ou aquilo, você vai ser mandado embora. E quantos se submetem, mesmo sabendo, no caso da vacina, não era algo pecado, mas lá vai ser algo pecaminoso, porque você vai ter que renunciar a Deus e aceitar outro Deus. E lá no Apocalipse está dizendo que muitos vão fazer isso. Se submeter à marca do anticristo. Por quê? Porque não vai poder comprar, porque não vai poder vender, porque não vai poder ir para o mercado, não vai poder, vai ser palha diante da sociedade. Não vai poder trabalhar, não vai poder fazer negócios, não vai conseguir. E aí o que nós vamos fazer, será? Se isso chegar, e vai chegar, cremos que a igreja vai subir antes no arrebatamento. Mas aqueles que permanecerem aqui, como vai ser? Será que vamos ter a fé destes 3 jovens aqui? Não se submeter a isto? Abrindo mão de nossos negócios, abrindo mão das empresas, abrindo mão da casa, abrindo mão de dinheiro, abrindo mão de conta corrente. Será, meus irmãos? Será que vamos conseguir e dizer não vamos adorar outro Deus? Não vamos permanecer com todas as sanções que houver. Vamos permanecer fiéis. Vamos permanecer firmes na palavra. Como vai ser a nossa reação? Esses 3 jovens aqui a gente soube. Esses 3 jovens aqui disseram, não nos importa a morte. Podemos até morrer. Mas vamos fechar os olhos aqui, vamos abrir na eternidade. Olha que confiança. Não importa o que Nabucodonosor há de fazer contra a minha vida. Porque a Bíblia diz que nós não devemos temer a homens, nós devemos temer a Deus. Há homens que podem fazer algo com o nosso corpo, mas e a Deus que pode lançar a nossa alma e o espírito no inferno? Então nós devemos temer a Deus acima de tudo. E esta fornalha era um lugar, segundo a Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, versículo 13, 3, era um lugar para assar tijolos. Era um lugar muito comum. E a Bíblia nos fala lá em Jeremias capítulo 29, versículo 22, que as execuções de pessoas eram uma prática comum nas fornalhas ardentes. Lá em Jeremias 29, 22. Era até comum as pessoas sofrerem lá a pena de morte nessas fornalhas. Então a fornalha era algo realmente real. Era algo real. Mas para nós, aqui, ninguém vai ser lançado numa fornalha ardente. Espero eu, né? Ninguém vai ser lançado aqui numa fornalha ardente, de fogo. Mas para nós aqui, uma fornalha, ela simboliza uma luta, uma provação, uma dificuldade, um sofrimento. E talvez você esteja metaforicamente dizendo, eu estou na iminência ou estou enfrentando a fornalha ardente de fogo. A minha prova é tão pesada, a minha dificuldade é tão intensa, o meu sofrimento, a minha luta que eu estou passando é uma fornalha ardente. Talvez você esteja passando por essas fornalhas da vida. Mas como enfrentar esta fornalha que parece ser o fim? Parece ser o fim. Vamos olhar aqui como eles enfrentaram. Como eles aqui na Bíblia enfrentaram esta fornalha, esta prova de fé que eles tiveram. Como eles enfrentaram isso? Nós temos que tirar lições disso. Então, vamos ver aqui como eles enfrentaram. Primeiro, versículo 15 até o 18. Versículo 15 até o 18. Diz assim: agora, pois,
Se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da líria, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? Olha o que Nabucodonosor disse, afrontando ao Deus que eles serviam. Ele diz, quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? O rei disse para estes três, vocês estão adorando a outro Deus, ele não será capaz de livrar vocês das minhas mãos, o rei disse. Ele afrontou não aqueles homens ou aqueles jovens, ele afrontou ao Deus que eles serviam. Quando afrontam a nós, não estão afrontando a nós, não estão afrontando a você ou a mim, estão afrontando ao Deus que nós servimos. E o rei, com tamanha empáfia, ele disse isso. Olha o versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Se fosse outro, meus irmãos, colocava o rabinho entre as pernas e dizia, olha, o negócio é sério, nós vamos morrer. Mas a atitude que esses três jovens tiveram, eles responderam ao rei, ó Nabucodonosor, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Quanto a isto, não precisamos nem responder. Quanto a isso, não precisamos nem responder. Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente de suas mãos, ó rei. Então assim, se Deus quiser, se ele quiser, ele vai livrar. Ele vai livrar. Essa foi a resposta destes três. Se Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. E aí vem o versículo 18. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prostraremos cultos aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha que resposta. A resposta desses três jovens. Então, diante das fornalhas da vida, diante de tamanhas sanções contra a nossa fé, que podem talvez nos colocar na cadeia ou até mortos por conta da fé que temos em Deus, o que nós devemos enfrentar? Com coragem. Devemos enfrentar as fornalhas com coragem. Não podemos nos acovardar, não podemos ter medo, mas devemos ter coragem. Seja ela coragem na universidade, jovens. Coragem para se posicionarem. Coragem para se posicionar na fé em casa, muitas vezes. Coragem para se posicionar diante da sociedade. Coragem para se posicionar no trabalho. Coragem. Aonde for, servimos a Deus. Aonde for, sou servo de Deus, sou igreja do Senhor Jesus, sou povo de Deus, não adorarei a outro Deus, eu adoro somente ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. E devemos agir com coragem. Nós podemos ser fatalistas diante das fornalhas da vida, mas os três judeus, eles poderiam até ter entregue os pontos. Imagine que eles poderiam fazer uma oração, aquele jeito brasileiro, de dar um jeitinho, e dizer assim, Deus, eu vou me prostrar ali, eu vou adorar aquela imagem, mas o Senhor sabe que no meu coração, eu não estou fazendo para o Senhor. Ele poderia inventar, mostrar, sabe, meus irmãos, para evitar problemas, para evitar
situações, né? Eles poderiam dar um jeitinho, eles poderiam entregar os pontos e dizer, amar a sua própria vida. Quantos estão amando a sua própria vida em detrimento a Deus? Olha o que Paulo escreve, não tenho por minha vida preciosa. Não tenho por minha vida preciosa. Importa é agradar a Deus. Quantos amam a sua vida, se envaidecem de sua própria vida, se orgulham de suas próprias vidas, não tenho prazer em minha própria vida, a não ser fazer a vontade de Deus. Quando a igreja brasileira, quando a igreja na face da terra, os cristãos verdadeiramente ser cristãos autênticos, esse mundo mudará. Quando nós nos posicionarmos como devemos nos posicionar. Eles se posicionaram com coragem. Você precisa entender que a fornalha é um tratamento divino. É um tratamento de Deus. Os três não agiram com desespero. Os três não agiram de forma a ficar assustados, em desespero, em agonia. Mas eles agiram com coragem. Não se desespere diante das fornalhas. Não se desespere diante dos problemas. Seja uma enfermidade, seja uma provação familiar, seja o que for. Eu sei que é complicado, que é difícil atravessarmos este processo, mas não se desespera. Encare isso com coragem, que Deus te deu no teu coração. A palavra do Senhor nos diz, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1 e no versículo 7, olha o que Paulo escreve para Timóteo. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas sim de força, de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de força, de coragem. Então enfrente esta luta que você está atravessando com coragem. A Bíblia diz, quando te mostrares frouxo no dia da tua angústia, é porque a tua força é pequena. É porque a tua força é pequena. Somos humanos, sentimos as provações, mas se recupere, encha-se da palavra de Deus, encha-se da virtude do Espírito, encha-se de oração, de pessoas ao seu lado que te alimentam, que te ajudam, e vai para cima. Encare isso com coragem, encare isso sem medo, porque se você está com Deus, se Deus fizer amém, se Deus não fizer amém, eu sei o que eu estou fazendo. Nós não cantamos isso? Se Deus curar, glória a Deus. Se Deus não curar, glória a Deus. Se Deus fizer, glória a Deus. Se Deus não fizer, glória a Deus. Foi isso que eles falaram aqui. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não livrar, não tem problema. Ele não quis. E a gente vai morrer e a gente vai para o céu. E está tudo bem. E está tudo certo. Por quê? Porque o céu é infinitamente melhor do que aqui. Porque a nossa vida é do céu. Porque nós ansiamos pelo céu. O que nós queremos é o céu, é estar com Deus. Por isso, Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que Paulo disse, eu não sei o que é melhor, se é estar vivo ou se é estar morto. Porque se eu estou vivo, eu estou com Cristo. E se eu morrer, com Cristo estou. Está tudo certo. Porque o viver para mim é Jesus. E o morrer para mim é lucro. É ganho. Porque eu estarei com Deus. Não se apegue nesta vida, irmãos. Não se apegue nesta vida. Esta vida é passageira. Esta vida é efêmera. Não se apegue nesta vida aqui, não.
Por quê? Porque essa vida aqui não é muito rápida. Esses dias eu vi uma pessoa estava no trânsito, um motorista do caminhão dormiu, você viram que lá? O motorista do caminhão dormiu e foi para cima e imprensou o advogado lá, morreu na hora, 51 anos. O que é a nossa vida? O que é a nossa vida, irmãos? O Tiago diz como nós somos como um vapor. Não se apegue nesta vida aqui. Não entesoure coisas aqui. Porque a traça corrói, o ladrão rouba, morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas entesoure lá no céu, porque lá ninguém pode tomar a tua coroa, ninguém pode tomar o que você fez para Deus. Meus amados, qual é a nossa prioridade? Por isso Paulo escreve aos Colossenses: pense nas coisas do alto e não nas de baixo. Busque as coisas do alto e não as de baixo. Não tenha esta vida por preciosa, meus irmãos. Não tenha esta vida como, não se apegue nas coisas desta vida. A igreja ainda tem uma mensagem espiritual do céu. A igreja ainda tem a palavra que o céu é melhor. A igreja ainda talvez é a única agência na terra que fala sobre as coisas espirituais. E eu não vou enganar vocês com as coisas carnais. Se ela é a única que fala da espiritual, nós vamos falar sobre as coisas espirituais. É assim que nós devemos enfrentar. É isso que esses homens aqui disseram. Não importa o que vai acontecer conosco, mas eu não vou pecar. Não importa o que o Senhor vai fazer conosco, mas eu não vou errar, eu não vou falhar, eu não vou ter outro Deus. Eu vou adorar somente ao Senhor Jesus. Então enfrente com coragem as adversidades. Segundo lugar, como eles enfrentaram isto? Além de ser muito corajosos. E o que é coragem? Uma nota aqui, o que é coragem? É ausência de medo? Quem acha que é ausência de medo? Coragem não é ausência de medo. Coragem é mesmo com medo ir. Coragem é não deixar o medo te paralisar. Coragem não significa ser suicida, eles não eram suicidas. Coragem não significa ir de peito aberto para a morte. É mesmo com medo, mas sabendo que está fazendo o correto, o certo, para agradar a Deus. Então não espere você não ter medo, mas vença o medo, em nome de Jesus. Segundo, como eles encararam a fornalha? Versículo 17. Olha o que eles disseram. Vamos repetir esse versículo. Se o nosso Deus, a quem servamos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente de suas mãos, ó rei. Se ele não, fique sabendo, não nos prostraremos. Então, a segunda atitude que eles tiveram, a primeira foi coragem, a segunda foi confiança em Deus. Você confia em Deus? No dia a dia, na luta do dia a dia, no cotidiano, nas situações, você confia em Deus? Ou isso é apenas algo abstrato, para aqui, para a igreja, para o culto, ou você confia na sua vida em Deus? Nós devemos confiar em Deus, nós devemos acreditar em Deus. Quantos perdem a confiança, ou confiam só quando as coisas estão tudo bem? Quando as coisas tendem a ser ruins, eu já paro de confiar. Mas cadê Deus? Mas por que Deus não fez? Mas por que Deus não faz? Mas por que aconteceu isso comigo? Aonde está a nossa confiança? Eu li aqui o último versículo, irmãos. Se você soubesse o final da tua vida, você ia ficar mais tranquilo. Porque vai acabar tudo bem. Porque acaba tudo bem. Porque eu li a última página da Bíblia.
vai dar tudo certo. Eu li o Apocalipse 22. Vai dar tudo certo. Mas porque no dia a dia a gente tende a não confiar em Deus, a não colocar a nossa fé no Senhor. A fé precisa ser exercida. A fé precisa ser vivida. A fé, ela é colocada à prova. E quando ela é colocada à prova, eu sou aprovado ou sou reprovado diante dessa luta. A tua fé e a minha será posta em xeque. Será posta em prova. E como nós vamos sair desta prova? Aprovados ou reprovados? Porque a fé, ela não é uma coisa apenas bonita para eu ficar num culto, numa igreja, levantando a mão e que é muito bom e ótimo. Mas a fé é além disso. É muito mais do que isso. A fé é a todo momento. Eu preciso confiar em Deus. Olha, irmãos, eu vou contar para vocês, né? Esses 2 últimos meses, eu vivi milagre de Deus junto com a minha família. Milagres de Deus. Nesses últimos 2 meses. Milagres. E que eu não vou conseguir explicar para vocês. Porque milagres não se explica. Eu não sei como aconteceu. Mas eu sei que nós sobrevivemos em milagres. Em bênçãos de Deus, portas abertas. Deus nos sustentou, Deus nos levou no colo, Deus nos abençoou. Confia no Senhor, confia em Deus. Esses jovens disseram: o Senhor vai colocar a gente na fornalha? Não importa, eu confio em Deus. Eu confio que Ele vai cuidar de nós. Eu confio que Ele vai nos sustentar. Porque eu não estou adorando a outro Deus. Eu confio que Ele vai zelar pela nossa vida. Eu confio que Ele vai cuidar. Ou a tua fé está na força do teu braço. Confia em Deus. É assim que eu vou encarando a luta, é assim que você vai encarando a prova, é assim que nós vamos encarando as adversidades. Confia em Deus. Em Deus. Ou somos crentes ou não. Ou somos crentes ou não. E por que eu devo confiar em Deus? Me dê aí, pastor, alguns motivos. Por que eu preciso confiar em Deus? Primeiro, eu vou te dar 3 motivos. Por que você precisa confiar em Deus? Primeiro, porque Deus é soberano. Sabe o que isso significa? Deus está no controle. Às vezes as coisas parecem perder o controle, mas Deus continua no trono. Deus continua com o controle. Deus é soberano, Ele não perdeu o controle. Às vezes a gente olha para o noticiário, olha para as coisas, olha para a nossa vida. Meu Deus, que tragédia, quanto problema, quanta luta. Deus continua no comando. Reis são postos e destituídos. Deus continua no comando. Presidentes se levantam, outros caem. Deus continua no comando. Não importa o que vai acontecer com o país, Deus continua no comando. Não importa o que vai acontecer no mundo, Deus continua no comando. Deus não perde o controle. Então eu preciso confiar em Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Segundo lugar, por que eu preciso confiar em Deus? Porque Deus é o nosso protetor. Deus é o teu protetor. Deus é o teu protetor. Diz a Bíblia, Salmos 84, 11. Salmos 84, 11.
Olha o que a Bíblia diz. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Deus é o nosso escudo, Deus é o nosso protetor. Eu preciso confiar em Deus, porque se alguém fizer algo contra a minha vida, eu estou escondido em Deus, juntamente com Cristo. Então confia. A Bíblia diz em Salmo 139, versículo 5: Tu me cercas por detrás e diante de mim, e sobre mim está a sua mão. Olha que declaração. O Senhor está por trás, o Senhor está diante, e por cima está as tuas mãos sobre a minha vida. Aonde você for, Deus está te protegendo, Deus está te guardando, Deus está te protegendo. Confia nele. Em nome de Jesus, amados. Eu preciso confiar porque Ele é o meu protetor, Ele é o teu protetor. Terceiro lugar. Por que eu preciso confiar em Deus? Porque Deus tem guerreado por nós. Sabia disso? A Bíblia diz em Isaías 64:4: Nunca se ouviu, nunca se viu um outro Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, Ele está trabalhando por nós. Ele está trabalhando por nós. Por isso não perca a tua fé. A Bíblia diz em Salmos 37, versículo 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Salmo 20, versículo 7: Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, que servimos a Deus, fazemos menção do nome do Senhor. Ele nos protege e Ele nos guarda. Glória a Deus. Não perca a sua confiança em Deus. Não importa o que aconteça na sua vida, continua confiando. Deus há de nos abençoar, e Deus tem nos abençoado. Terceiro lugar, irmãos, realmente, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus não livrou. Deus não livrou eles da fornalha. Eles foram colocados lá dentro. E eles foram colocados, e a história nos conta que quando colocaram os soldados que estavam à porta, empurraram eles, foram mortos. Olha a quentura da fornalha. Os soldados que colocaram, empurraram, eles morreram. Tamanha era a quentura ali. Mas eles ali na fornalha ardente de fogo, lá dentro, aconteceu que quando olharam para a fornalha, eles avistaram quantas pessoas? 4 pessoas. E eles disseram, entraram em confusão: mas nós enviamos 3. Mas existe um. Ele é semelhante ao Deus vivo. Ele é diferente. Ele está junto com os 3, é o Deus deles. Sabe quem estava ali, meus amados? Há uma aparição teofânica, o próprio Jesus Cristo no Antigo Testamento, junto com eles na fornalha. Não importa, meus amados, quando nos colocam dentro de situações embaraçosas, deixa eu te dar uma boa notícia para você dar um glória a Deus aí. Você não estará sozinho, Deus estará ao teu lado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Você não vai estar sozinho. Há um Deus que te protege e há um Deus que será a sua companhia. Deus não te abandona. Deus não te deixa sozinho. Na fornalha eles estavam lá, mas estavam numa ótima companhia, passeando. Salmo 23, versículo 4, pega aí: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Você vai estar com Deus, você está com Deus. Deus não te deixa, Deus não te abandona,
Em nome de Jesus Cristo, meus amados, a presença do Senhor é real. A presença de Deus é real. A face do Senhor estará com você. Você não passará por esta luta sozinho, sozinha. Em nome de Jesus, a todo momento, Ele estará com você. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Eles estavam lá na fornalha, mas havia um quarto homem, Jesus Cristo. O Espírito Santo sempre está conosco. Nos momentos, todos os momentos da nossa vida, o Espírito Santo sempre estará conosco. Ele não nos livrou, não livrou eles da fornalha, mas livrou na fornalha. Tem coisas que Deus não vai te livrar, mas é dentro de situações difíceis é que Deus vai te livrar. Para quê? Por quê, meus amados? Porque é nas fornalhas da vida é que o milagre acontece. É nas fornalhas da vida é que os milagres acontecem. Deus é especialista. E eu vou dizer uma coisa, como Deus é especialista. Ele é especialista, ele complica, depois ele descomplica, e depois ele te explica o porquê que ele complicou. Você entendeu isso aí? Ele mesmo complica. Depois ele descomplica. E depois ele explica o porquê complicou. Porque no final você vai glorificar a Deus. Você vai agradecer a Deus. Você vai exaltar a Deus. A tua fé será maior. E você vai dizer como Jó. Antes eu ouvia falar. Agora eu sei de verdade. Porque eu experimentei a bondade e a misericórdia do Senhor na minha vida. Aleluia, porque é nos desertos da vida é que a gente vê o quanto Deus supre nossas necessidades. Eu não sei o que você está passando, meu irmão e minha irmã. Eu não sei qual é a tua dificuldade, a tua luta, a tua prova, a tua fornalha que você está vivendo. Aleluia, mas eu quero dizer uma coisa, você não está sozinho. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluias. Não coloque os seus olhos na fornalha. Coloque os seus olhos em Deus. Não coloque os seus olhos na impossibilidade. Coloque os seus olhos em Deus. Não coloque os teus olhos no gigante. Coloque os teus olhos em Deus. Não coloque os teus olhos na doença. Coloque os teus olhos no médico dos médicos. Não coloque os teus olhos nos problemas. Coloque os teus olhos no Senhor, que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Não há limites para o poder de Deus. Ele faz milagres e proezas em nome de Jesus. Deus vai mudar a tua história. Se você continuar firme, se você continuar crendo, se você continuar na palavra, se você não abrir 1 milímetro da palavra de Deus, se você continuar na oração, na busca, na fé, Deus vai fazer milagres na sua vida. E o final você vai contar para todo mundo como Deus foi bom com você, como Deus operou, como Deus fez na sua vida. E você será um testemunho ambulante da glória e do poder de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não pare de adorar e glorificar, porque Deus pode, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. O tempo dos milagres não cessou. Deus ainda faz milagres. E Ele continua fazendo milagres. Deus não livra dos problemas, mas Ele nos livra dos problemas. Assim como foi na fornalha, assim como foi José lá no calabouço, assim como foi Daniel lá na cova dos leões. Deus não livrou eles desses problemas, mas Deus livrou eles dentro desses problemas. Talvez Deus não vai te livrar de situações difíceis, como Jairo. Deus não livrou ele de sentir o luto da sua própria filha, mas Deus foi lá
e mudou aquela situação. Amados, em nome de Jesus, talvez Deus não vai livrar você de certas situações, mas você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não. O Espírito Santo intercede com vocês, conosco, com gemidos inexprimíveis. Confia em Deus, mesmo diante das fornalhas, e que nós não estamos sozinhos, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enfrentando as fornalhas da vida. Esse é o tema desta mensagem nesta noite. Enfrentando as fornalhas da vida. Qual as fornalhas que você está vivendo? Qual é as lutas e as fornalhas que você tem vivido? Qual é? Confia em Deus. Não arreda o teu pé. Fica na presença do Senhor. Continue buscando. Haja com coragem. Ei, não retroceda não. Não se acovarde diante desta luta, não. Não se acovarde diante dessa luta. Enfrenta ela com coragem. Deus vai me prosperar. Deus vai me ajudar. Deus vai me abençoar. Eu continuo crendo. Eu continuo acreditando. Confie em Deus. A nossa confiança, ela está no Senhor. E quando a fornalha chegar, você não está sozinho. E é na fornalha que Deus é especialista em fazer milagres. Amém? Aleluias.